A compreensão da doença mental passou por diversas fases dentro da história da humanidade. E até o começo da Idade Média, o tratamento era de apoio e conforto aos doentes mentais. Na antiguidade pré-clássica, as doenças eram explicadas como resultantes da ação sobrenatural. E a partir de 600 anos antes de Cristo, os filósofos gregos trouxeram a ideia da loucura. No entanto, no final da Idade Média até a Idade Moderna, o doente mental passou a ser visto como um ser possuído pelo demônio. Dessa forma, o tratamento antes humanitário foi mudado para espancamentos, privação de alimentos, tortura generalizada e aprisionamento dos doentes para que eles se livrassem dessa possessão. No século XVII, já existiam hospitais para os excluídos socialmente, grupo constituído por doentes mentais, criminosos, mendigos, inválidos, portadores de doenças vêneras e libertinos. Embora a loucura tivesse passado do campo mitológico para o âmbito médico, a medicina ainda não tinha elementos para defini-la. No Brasil, a grande influência para o setor da saúde mental foi consequência da visita de Franco Basaglia, um psiquiatra italiano percursor do movimento conhecido como psiquiatria democrática. Nasceu no ano de 1924 em Veneza e faleceu em 1980. Basaglia lutou a favor de melhorias nesse setor ao redor do mundo durante muitos anos e influenciou diretamente na luta antimanicomial no Brasil, assim como as reformas legislativas. Eles me mostraram o absurdo do decreto em vigor ainda, da época do Getúlio Vargas, um decreto de 1933, e esse decreto é que era a chamada Lei dos Psicóticos. Esse decreto dizia, ele que falava em loucos de todo gênero, esse decreto dizia que qualquer pessoa podia ser internada a pedido de alguém que se dissesse responsável por ela. Então, um pai internava, a mãe internava, o irmão internava, o vizinho podia internar, um parente. Não havia comunicação ao juiz, não havia comunicação ao Ministério Público. Ninguém, ele era internado, levado para um hospício. E aí essa luta ficou e eu virei, com muita honra, um deputado dedicado a isso e apresentei o projeto da reforma psiquiátrica brasileira e ele ficou lá no Congresso por mais de 10 anos em discussão. A Lei 10.216, também conhecida como Lei Paulo Delgado, foi sancionada apenas em 2001, demorando 11 anos para ser homologada. De acordo com o artigo 1º, a lei estabelece os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política ou nacionalidade. Uma pesquisa realizada pelo Relatório de Inspeção desde 2018 acerca dos hospitais psiquiátricos revela diversos fatos ocorridos em algumas clínicas no Brasil. No Sanatório Nossa Senhora de Fátima, na Bahia, foi relatado que a água dos chuveiros era ligada uma vez por dia, geralmente às 5h30 da manhã, sendo o único momento em que os pacientes poderiam tomar banho. Em outra clínica, em Manaus, foi relatado que uma paciente reclamou da truculência de alguns enfermeiros. Declarou que um deles feriu sua mão, pisando nela. Contou ainda que em uma das agressões estava amarrada e um funcionário barganhou sua soltura em troca do ato sexual. Em outra ocasião, a barganha foi feita por comida. A paciente, no entanto, frisou que os estupros aconteceram em gestões anteriores e que os fatos são de conhecimento de seus familiares, mas explicou que a família não tomou nenhuma providência. Segundo o relatório, a privação de liberdade dessa população, em detrimento do cuidado em saúde, cria um cenário favorável para que o abuso sexual e estupro estejam presentes na vida dessas pessoas, especialmente das mulheres.
De acordo com o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, uma média de 1.000 pessoas morrem por ano no Brasil dentro de hospitais psiquiátricos. Algumas por falta de assistência, sobredosagem de medicamentos ou até mesmo maus tratos. Só no Ceará, há, nos últimos 10 anos, o registro da morte de 320 pacientes. Ela não é suficiente, a trajetória é insuficiente, mas ela é atenta aos problemas da sociedade. As guerras de preconceito são guerras sem perdão. Para você poder perdoar uma pessoa que provoca algum tipo de sofrimento no outro por preconceito, você tem que lutar a vida inteira para que aquele preconceito não volte a existir na sociedade. Então, a luta da saúde mental, ela é uma luta inesgotável, ela não para.